vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então vamos lá, tentando nossos corações e vamos nos sendo envolvido amor neste paz de amor preparado pelos benfeitores espirituais antes da nossa chegada, do nosso estar. Vamos nos ligando Estado e guardião, que bem-estar, nos intuindo sempre no bom caminho. Vamos nos da 45ª Escola de Aprendiz e com os dirigentes e alunos do plano. Vamos saudando o patrono desta casa, comandante Edgar Armando. Saudamos as fraternidades da Lei Áurea, que desenvolve um intenso trabalho de fortalecimento na evangelização das criaturas, servindo a Jesus com muito amor. Vamos nos ligando com as correntes indígenas de Bogotá e Itaporã, que nos dão auxílio e proteção sempre, sempre. Saudemos a fraternidade dos humildes, com o Dr. Bezerra de Menezes, esse médico que sempre ampara, que com certeza está cuidando da humanidade nesse momento. E todos os médicos e cientistas do espaço tão ocupados neste momento. Saudamos a fraternidade dos essênios, com Hilarion do Monte Negro,
Saudemos a fraternidade do Trevo, com o venerável Razim, orientador espiritual da Escola de Aprendizes do Evangelho, e todas as demais fraternidades do espaço, com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Saudemos Ricardo, com a fraternidade dos cruzados, que nos traz a segurança necessária. E nas esferas mais altas, nos ligamos com Ismael, esse anjo amoroso, todo dedicado, preposto por Jesus para ser o guardião do nosso país. E nesse instante, nos aproximamos de nossa irmã Maria de Magdala, a nobre castelã que, ao tempo de Jesus, abandonou sua vida de fausto e riquezas para servir ao Divino Mestre, sendo um exemplo de pureza e de amor. E que possamos nos espelhar no seu exemplo para a nossa transformação e renovação interior. E já sentindo a ternura maternal de Maria de Nazaré, essa mãe amorosa, amada, que envolve toda a humanidade com sua doçura e seu grande amor, que nos envolve e nos leva à esfera crística onde Jesus habita. E como um grandioso espírito planetário, esse Divino Mestre nos envolve em luzes, nos fortalecendo cada vez mais, nos amparando para prosseguirmos na Terra como seus humildes seguidores. E com nosso coração cheio de amor por todo esse amparo, vibrando mais e mais, com gratidão, chegamos até Ti, nosso Pai eterno, a quem tudo devemos, a vida, nosso passado, presente e futuro. Somos gratos por todas as oportunidades de crescimento e aprendizado. E é com muito amor e respeito, nosso bondoso Criador, que te ofertamos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Aos
Vamos lá. Eu vou fazer a leitura. A leitura que eu escolhi é do Evangelho do Espiritismo, capítulo 15. Fala a salvação. Paulo, apóstolo, Paris, 60. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral, responsável pelo destino dos homens, quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade, terão paz. No céu, porque aqueles que praticarem serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento não há salvação é a luz celeste que guia o homem da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele e ilumina a fronte dos eleitos. Esse ensinamento da terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus à direita, abençoados de meu Pai. Conhecerão pelo o perfume da caridade que exala. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esse ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua do que ter, como regra, o ensinamento. Não há salvação, pois ele é o reflexo do cristianismo e, com esta orientação, o homem perdão. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando si mesmos. Deixem que a caridade controle ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer indiferente às coisas que acontecem. Agradeço aos amigos que permitiu a vocês desfrutarem da luz do. Não é só porque os possuem conhecimento podem salvar-se, mas porque o Espiritismo a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Vocês se tornem melhores cristãos. Que observarem vocês possam dizer que os verdadeiros cristãos são a mesma coisa. Assim, aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da religião a que pertençam. Vou começar a apresentação, né, que são os capítulos 11, e quem vai começar a apresentação é a minha mãe, a Vera. Bom dia, pessoal. Direitos naturais. Vamos começar a definir a justiça. A justiça consiste no respeito de cada um. Para nós, isso ainda é dificuldade, porque o nosso orgulho faz com que nós vejamos claramente os nossos direitos. Os direitos dos outros, perceber quando estamos desrespeitando do próximo, realmente nos é difícil ainda. O orgulho nos cega. Vemos o cisco no olho do nosso irmão, mas não nos nossos olhos. Quando nós nos colocamos, fica muito mais fácil identificar o que é direito, onde está o meu direito, onde está o direito. Por isso, não tem erro esse conselho. Nos colocarmos no lugar do outro para que possamos saber até que ponto estamos sendo justos, até que ponto ou não o direito dos demais. Dois princípios determinam o direito de a lei humana e a lei natural. A lei de Deus, a lei divina. Essa sempre perfeita e sempre respeita os direitos de Deus. Ela é imutável. A lei humana é mutável. Por isso, o que é justo para o homem, talvez no passado não fosse. Porque à medida que nossas leis vão se tornando mais justas, que as leis humanas serão semelhantes às leis divinas. No momento, estaremos na condição de espíritos angélicos, espíritos purificados, quando não mais precisaremos das leis humanas, porque a lei divina estará em nossos corações, e não mais precisaremos de uma norma para cumpri-la, mas acima de nossa consciência. O sentimento é tão natural no homem que a simples ideia de uma injustiça já o deixa revoltado. Sem dúvida, desenvolve esse sentimento, mas não pode criá-lo.
Deus colocou o sentimento de justiça no coração do homem, porque muitas vezes encontra-se entre homens santos noções mais exatas de justiça do que grande saber. A lei de Deus está em nossa consciência. O céu está em nós. Não é resultado de uma ideia adquirida pela sociedade. Embora o moral, a civilização e as experiências auxiliem no desenvolvimento desse sentimento. Sentimento do homem. De fato, para sua sobrevivência, o que ele deve adquirir por meio do trabalho honesto. É dado ao homem o direito de acumular bens que lhe garantirão o sustento quando não garantindo o seu bem-estar e de sua família. O homem de bem não é como egoísta, se satisfazendo em ter cada vez mais riqueza e negligenciando de seus dependentes ou de seu próximo. Aquilo, por meio de um trabalho honesto, constitui sua propriedade e ele tem o direito de defendê-la, porque as conquistas que são fruto do trabalho a defesa dos bens Muitas vezes o homem se acha numa comunidade por ter mais direito que os outros. E nos mostra que todos somos iguais perante Deus. E a lei da justiça, encontrada na lei de para todos os homens. Caso estabeleçam direitos e deveres diferentes em função esses deveres, e se esses deveres estiverem com a lei de Deus, elas vão manter-se ao longo. Se estiverem inapropriada a condição daquela época, elas serão alteradas. Os superiores devem conhecer seus deveres a fim de merecer. A obediência aos superiores não fica com autoridade exercida com sabedoria. Sobre o que eu acabei de falar, nesse parágrafo, eu gostaria de fazer com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O presidente eleito, se não por todos, pela maioria. Deve ser exemplo, cuidar para que toda a população tenha o trabalho, a alimentação, a saúde, que não deixasse faltar o mínimo para a sua sobrevivência, sem que pais de família precisassem passar por humilhações e constrangimentos. No entanto, parece ser simpático a lei da seleção natural, onde sobrevivem os menos fracos. Suas atitudes são de quem não reconhece os seus deveres, impõe sua autoridade sem sabedoria, desmerecendo assim a consideração dos menos favorecidos. Enquanto isso, o povo passa fome e morre sufocado, literalmente, não só pelo vírus invisível, mas por tanto descaso. O homem que pratica a justiça com toda a sua pureza possui caráter do verdadeiro justo, porque pratica também o amor ao próximo e a caridade.
sem os quais não existe a verdadeira justiça. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a caridade e o amor ao próximo. Segundo Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade é indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O homem que é verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre os dois. A benevolência para com todos é a caridade pura e restrita, é a união da caridade material e moral. A caridade material é a mais fácil, mas sabemos que a caridade moral é a mais meritória. Na caridade material, nós doamos o que temos: alimentos, roupas, remédio, dinheiro. A esmola é também um modo de ajudar, auxiliar e socorrer. A espiritualidade não é contra a esmola, mas reprova a maneira pela qual ela é habitualmente dada. O homem que precisa pedir esmola se rebaixa moral e fisicamente, ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover ao fraco uma vida sem humilhações. Ela deve assegurar a conservação podem trabalhar, sem deixar que suas vidas fiquem ao sabor à vontade de alguns. A verdadeira caridade é bondosa e benevolente. Está tanto no ato como é praticado. Jesus disse: não saiba o que faz a sua mão direita. Assim, ele deixar a caridade com orgulho. A ostentação é difícil. Muitas vezes, as condições das pessoas não é à toa. Na visão espírita, os que hoje se encontram nessa posição precisam passar por isso para se trazer aprendizado. E desenvolver a humildade que no passado não podem ter sido os prepotentes que desperdiçaram o que nós sabemos que quando temos um talento que utilizamos adequadamente, podemos perdê-lo. E é exatamente este quadro. As pessoas que muito tiveram e não este talento de forma a ajudar e a amenizar as dificuldades acabam vindo numa situação semelhante, para que possam agora, pela dor, aquilo que não aprenderam pelo amor. Na caridade moral, doamos o que somos. Evoluir para cada vez doarmos mais. Devemos enxergar aquilo que o outro já e ignorar suas faltas, porque somos imperfeitos, precisamos da indulgência, desse olhar caridoso do outro. Já sabemos olhar com benevolência os nossos familiares e a quem nos são caros, quando conseguimos visualizar as suas dificuldades, defeitos, as suas sombras, temos um olhar para o que eles já têm de belo. E assim, como com eles, devemos fazer com todos os nossos irmãos, o mesmo Pai. Procuremos destacar sempre para que ela possa encontrar sempre ânimo para trabalhar. Como dito anteriormente, devemos material, como também da moral, praticando não somente a caridade que tira do bolso a esmola friamente a quem nos ousa pedir, mas vamos ao misérias ocultas. Ajudemos sempre, sem julgamento, nossas próprias vidas passadas. Talvez nós também já possamos ter feito essas escolhas erradas. Nunca espírito, qualquer que seja o grau do seu de estar reencarnado ou não, está sempre superior que o guia e o aperfeiçoa, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir, guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Somos ao mesmo e aprendizes. Outra forma de praticar a caridade, o perdão é aquele sentimento difícil, mas que nos faz enquanto estamos com essas correntes que nos amarram e nos e ao distanciamento de Deus. Quando nós os vossos inimigos, nós, no primeiro momento, por aqueles que se colocam nessa posição, o mesmo amor, a mesma amizade, a mesma confiança, os amigos, familiares e as pessoas que nos são queridas. Que Jesus quis dizer. Não há como termos os mesmos sentimentos e afetos, uma vez que eles nascem de correntes de vibrações e ideias. Jesus claro que podemos perdoar o mal que nos foi feito, indo com o bem.
Nós podemos não querer ou aquela pessoa, nós podemos e devemos mesmo que ela cresça, que ela possa fazer sua reforma, para que possa se transformar em alguém melhor, de modo que não cause mais mágoas e prejuízo aos irmãos. A última pessoa magoada e ferida por ela, e para que ela já seja alguém melhor, próxima do Evangelho e de Deus. Quando nos um peso gigantesco de nossas costas, da nossa coração, nos libertamos desse fardo tão doloroso, só a nossa caminhada mais difícil e lenta, e nós rapidamente ao nosso destino, que é a felicidade. Agora, a próxima pessoa que iria falar é o Felipe. Gente, ele não vai conseguir participar da aula, então ele mandou para a gente uma parte dele, e eu vou compartilhar agora com vocês. Dá a chave aí. Pessoal, que eu vou pegar aqui. Boa tarde, pessoal da escola. Eu vou falar sobre amor maternal e filial. As minhas perguntas são da 800 a 892. Só um minutinho, que parou aqui. E 2. Pergunta 890. Segue. O amor é uma virtude ou um sentimento instintivo aos homens e aos animais? A natureza deu à mãe os filhos no interesse de sua conservação. Entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais. Os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda e comporta uma abnegação, que são da virtude. Sobrevive mesmo e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais mal. Então quer dizer o quê? Que o amor maternal em relação aos seres humanos está relacionado com a virtude, com a abnegação, com o devotamento ao filho. Nos animais é mais questão de instinto de socorro. E esse amor da mãe em relação ao filhote, nos animais termina quando não precisa, assim, dar mais dos filhos. Agora eu vou falar da pergunta 891. Visto que o amor maternal está na natureza, porque a mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento. Então, 891 está perguntando o seguinte: por que tem tanta mãe que odeia seu filho após o livro dos Espíritos, ele já fala o seguinte pela gente: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, expiação, ou uma expiação que ele mesmo foi mau pai ou mal numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser amada, senão por um mau espírito, por dificultar a existência, a fim de que ele sucumba, que aceitou. Mas esta violação da natureza não ficará impune, e os espíritos do filho será
recompensado pelos superado. Certo? Então, a 890. Então, falar assim, muitas vezes a gente fala assim, por certas mães odeiam quando nascem. Às vezes, o espírito do filho pediu por essa expiação. Porque muitas vezes o filho, em tempos passados, foi um mau filho, uma má mãe, um mau pai. E muitas vezes isso serve como prova para que o filho supere essas provas. Vendo essa pergunta, eu lembrei do meu caso, que eu sou filho adotivo, e eu praticamente, por tabela, deixado numa maternidade. Eu fui deixado praticamente numa maternidade. A sorte minha, que teve um espírito de luz, que meu pai e a minha mãe. Mas foi mais meu pai em si. E eu agradeço muito até hoje. Para mim foi uma grande expiação, mas eu agradeço até hoje pelo aprendizado e pelos obstáculos que eu superei. Eu passo para a pergunta 8. Quando os pais têm filhos, desgostos, não escursarem, terem para com eles a ternura em caso contrário. Porque um fardo que lhes é confiado é a de fazer todos os esforços ao bem. Mas esses desgostos são o resultado dos maus costumes que os deixa o berço, colhe então o que semearam. Então, muitas vezes a gente pensa o seguinte: meu filho me dá desgosto. Mas por que será que o filho dá desgosto? Porque a filha dá desgosto por causa dos resultados, dos maus costumes que deixaram no berço. Então, é aquela coisa que a gente pensa. Se o pai, o filho de um determinado jeito, o filho vai ter manias, vai ter fardos, vai para aquele pai. Há raras exceções que o filho já superou por exemplo, de luxúria, de orgulho, já foi superado certas coisas. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu não fui criado, eu fui criado com meu pai. O meu pai, tudo, todo dia um brinquedo novo. Todo dia eu ganhava um brinquedo novo. Eu fui criado praticamente no bar. Eu vi o meu pai jogar. Eu não tinha minha mãe. Eu, graças a Deus, mania do meu pai. Mania de jogar, mania de beber. Eu não sou... Eu praticamente sou snob. Sou uma pessoa humilde. Mas desde sexta também é lógico, né? E é isso.
Bom, essa é a minha apresentação. Eu tô aqui em casa, desculpa se o som está um pouquinho alto, é porque está fazendo som alto, e peço desculpa para os demais colegas que eu não participei, que eu não estou participando. Grata a todos. Obrigado pela oportunidade. Então, essa foi a parte do Felipe. Depois dele vai vir o Glauco. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre as virtudes e os vícios. Virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso e bem. A mais merecedora das virtudes é a desinteressada caridade. Para algumas pessoas, fazer o bem se tornou um ato honrá-los, como a velhos guerreiros com respeito. Como estamos bem longe da perfeição, esses exemplos espantam e são admirados. Já nos mundos mais avançados, lá é a regra. Os seres são, e assim será na Terra após sua evolução. O mais característico da imperfeição é o interesse. E quanto mais o homem se prende aos bens materiais, menos compreende sua destinação. O que faz o bem sem segundas intenções e pelo ser agradável a Deus e ao próximo, já é um grau de adiantamento, que lhe permite atingir muito mais cedo a felicidade do seu irmão, que faz o bem calculadamente, espontânea e natural do coração. Mais slide, por favor. O conhecimento é favorável para a evolução do espírito. Conhecimentos científicos referentes às coisas materiais. A pessoa que possui mais conhecimento, oportunidade de ajudar e riquezas materiais é cobrada do que aquela que não tem, pois o objetivo é evoluirmos espiritualmente e ajudar o pedir nada em troca. Podemos aprender dos outros, evitando-os para si mesmo, sem apontar para o próximo, é claro. Mas sempre devemos lembrar a frase de Jesus, que foi anteriormente. Vê um cisco no olho de seu vizinho, uma trave no seu. Todos nós, mas com a ajuda de Deus, da escola de aprendizes, caderneta pessoal, com disposição de mudança e boa, podemos crescer espiritualmente e tornar mais felizes, amáveis, empáticos com o próximo. Eu deixei uma do Bezerra, né, que eu achei interessante, que ele diz: faz nada que não seja para o teu crescimento espiritual. Tudo acho que é aprendizado para nós. Agradeço a todos. Agora eu vou passar. Todos me ouvem? Ah, que bom. Então, eu vou falar sobre... a gente fica na dúvida quando, né? Afinal, a paixão, ela eleva ou ela restringe? Na maioria das vezes, negativas, como, por exemplo, a paixão dos jogos o levou à ruína. Mas, por exemplo, a paixão de um cientista descobrisse a cura de determinada doença. Então, citarmos a paixão pela ciência, a buscarem a cura buscarem incansavelmente, na verdade, a vacina contra o Covid-19. Então, essa palavra é do bilateral. Então, vamos começar a 907 para ver o que os então, na pergunta 9 do Livro dos Espíritos, o que Kardec quer dizer? Ele não fala de paixões que desenvolvemos mas ele afirma que essa fonte está na natureza, portanto, está sob o comando das leis naturais.
Logo, deveria ser perfeita. Mas por que será que esse princípio gerador desse sentimento positivo pode ser, na verdade, tão... E aí é que vem os vícios e todo. Então, eu comparo isso a na nascente do rio, as águas são cristalinas, mas que no decorrer do seu curso, ele passa a ser poluído, contaminado principalmente pelo homem, que pode torná-lo um ambiente impróprio para a vida marinha. Então, dessa forma, comparando com as paixões, mais é do que a distorção original com relação à paixão, que ocorre no nosso livre-arbítrio, que vai deturpando. Na verdade, elas são a mola da alma. Uma vontade excessiva a realizar grandes feitos, quando bem direcionada. Então, faz com que o homem faça grandes coisas, movidos pela paixão. Pode. Questão seguinte, o Kardec pergunta sobre como saber o limite, então. Paixões passam a ser negativas. Os espíritos respondem na comparação com citam até o corcel. Eu fui pesquisar e é uma raça de cavalo de batalha. Então imagina você tomando as rédeas desse corcel, você vai chegar mais rápido aos seus objetivos. É como um cavalo correndo em levar a um objetivo. Agora imagine esse cavalo desembestado. Você não vai ter controle nenhum. E assim acontece com as paixões. Tudo que as perdas, elas estão nos excessos, né? Por exemplo, quando nós falamos, esse sentimento do que eu não consigo controlar esse meu impulso por depressa. É aí que está a grande mazelas da humanidade. Se nós formos qualquer vício, todo vício é uma perda. As perdas, desde vícios, maus exemplos, perdas materiais ou e tudo que eu permito que me governe e passe a me prejudicar, outro se torna um sentimento mal. Então, assim, se analisar como sendo a vontade de procurar a alma dos trabalhadores do bem, que trabalham incansavelmente pelo bem do acalanto aos moradores de rua, quantos líderes da humanidade movidos em ajudar o próximo, e aqui eu poderia Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, das atualidades, Divaldo, absorvidos por um sentimento intenso, movem grandes, mas quando eu saio do limite de algo, isso traz as dores. Então, a paixão não é um exagero. É como aumentar o volume da música a ponto de incomodar quem está do lado. Harmonizar. Ao ponto que quando há uma música, eleva o ambiente. Por exemplo, do nosso grupo pelo conhecimento. Estudando as leis morais e espirituais e trabalhando íntima. Agora, quantas coisas nós também em relação ao fanatismo, coisas de sofrimento e prejuízos aos fiéis. Os que acham que a sua religiosidade é mais do outro, que a crença do outro não é tão boa quanto a dele, passa os limites. Então, temos que constatar aqui que tudo é causado do livre-arbítrio no descontrole. Por favor. Na questão 909, é uma coisa bem interessante que basta a vontade do homem para transformar as paixões e trazerem-nas de volta ao limite. Então,
isso, equilibrar essas paixões? Primeiro, nos orientarmos por critérios mais sólidos, porque às vezes confundimos muito e ficamos na dúvida. Muitos acham que não é amor, ou pensam que humildade, por não entenderem o sentido da palavra humildade, precisam faltar critérios sólidos. E isso a Espírita nos ensina, ela nos dá todo o embasamento. Na dúvida, nós devemos pensar, prejuízo para mim ou para alguém? E se for lá no fundo da sua consciência, então não faça. Então, é através da razão que vamos pensando que talvez não teve um padrão a seguir, não teve bons exemplos, não há um tratamento melhor, pelo peso de problemas também. Afinal, cada um de nós traz uma história de vida, e também não podemos julgar. Por exemplo, quando alguém me fere, ao invés de julgar a razão, desconstruir a mágoa, ou a chegar o sentimento somente de desagrado. Exemplo de Jesus. O que Jesus fazia? Exemplo também da história da vida de Maria de Magdala. Eu pesquisando sobre isso, eu assisti uma palestra do Dutra Dias, um trecho muito interessante. Ele exemplifica bem os caminhos que tomaram a vida de Magdala. O que acontecia com ela? Ela trazia as paixões para sua origem, desorientada, sem roteiro. Ela se perdia nas estradas da sensualidade e atraiu todos os obsessores que se alimentavam até que o Cristo a reorienta. E diz para ela: Maria, o que você sente é mas você tem fome de amor, Maria. Mais do que fome de amor, você tem fome de amar. Não ame, mas ame muito. Porém, eu vou te colocar um novo roteiro, algo duradouro, os herdados do mundo. E aí, ela recebe todos eles como se fossem. E aí, ela se reorientou, voltou para a rota. Nesse momento, a cura é uma consequência natural. Ela deu um salto na sua evolução. Então, a nossa melhoria moral, pelo esclarecimento e pela substituição de maus hábitos. É assim que fazemos quando escrevemos na nossa caderneta. Eu posso falar por mim também, que quando eu pego lá do início da escola, tem algo que eu leio que hoje já não está em conformidade com a maneira que eu, porque a escola me mostrou outras verdades do caminho de Jesus. E assim, todos os dias, quando acordamos, é uma luta contra nós mesmos, contra as nossas crenças, porque somos falíveis. E a única. Tudo que sai pela boca é o que transborda. Então, às vezes a gente quer maquiar, mas esse sentimento, como dizia Paulo de sua carta aos Romanos, ele já falava dessa luta velho com a implementação do. Ele falava aqui, porque não faço o bem, mas o mal que eu não quero, ainda faço. Então, podemos pegar como dia a dia, o mal que eu preciso lutar contra ele, aquela má paixão da fofoca, do prazer, ou a paixão da inveja, que ladeia o ego. Então, quando começamos a entender em si, é aí que vem a mudança. E todo começa pela compreensão, sempre a passos. Então, é entrar de fúria em oração, é sair de perto, é tomar um copo d'água, é usar o metal que cada um vai ter, né? Eu erro quando acertar. Exemplos não nos faltam. Usaram vontade forte e temos que pegar esses exemplos. Pode passar, Thaís, por favor. E aí, fala Kardec,
como combater o domínio do corpo físico sobre as coisas materiais. Então, sempre somos dono de nossa, mas escravos das nossas más. Então, nós temos nossas decisões e propósitos, e cada parte. Então, o que eu vejo é que ele nos motivar a cada um de nós a buscarmos lá quais são as nossas paixões exageradas, nossas mazelas, aquilo que nos prejudica e nos irmão de jornada. E assim possamos pedir ajuda ao nosso mentor, onde ele, com pouco esforço você conseguirá. E sempre ali do lado, nos inspirando, vai torcer pela... E assim, ao invés de nos torturarmos ou nos vamos seguir confiantes, fazendo parte do dia a dia, na busca de nos tornarmos melhores para nós e melhores. Pode passar, Thaís. A anterior, acho que não entrou, Thaís. Só uma palavra final, então, do slide, onde tem a cena de Jesus, né? Jesus é o maior exemplo de abnegação que nós temos. Então, aqui também, muito interessante, onde Jesus, tudo que eu vos faço, vós os fareis, e ainda o fareis coisas maiores do que essa. Jesus cita em João, vós sois deuses. Se nós tivermos realmente essa convicção de que nós podemos, força incrível, mas é bem canalizada no sentido do bem, do amor ao próximo, com certeza ela vai mover mesmos os nossos irmãos e a humanidade para um... Aqui eu encerro a minha participação e passo a palavra para a Carol. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre essa parte, né, do egoísmo. Para a gente iniciar, trouxe né, o que é o egoísmo. O egoísmo é o apego excessivo aos próprios interesses, comportamento de pessoa que não os interesses dos outros, presunção, excluir os outros, tornando-se a única referência. E o que nos traz espíritos, que entre todos os vícios se pode considerar o radical, que é a origem, né, então é do egoísmo que deu todo o mal. Todo aquele que quer ação moral deve tirar de seu coração qualquer egoísmo, porque este é o contrário do amor e da caridade. Ele neutraliza a qualidade. Então, assim, né, não adianta possuir outras qualidades e ainda formos apegados ao egoísmo. E à medida que vamos nos esclarecendo das coisas, vamos nos desligando do apego às coisas e assim nos distanciamos à medida que o espírito evolui, distancia do egoísmo. E isso acontece nas encarnações. Então, assim, não é uma... Vamos conseguir, né, de uma... nós estamos aqui na escola, tantos anos já, vamos aprendendo, as coisas materiais, a gente, ao mesmo tempo que nós nos distanciamos desse egoísmo, são passos, assim, né, então não é nesta encarnação atingir o total distanciamento do egoísmo, né, são as sucessivas encarnações ter isso. Thaís, pode passar, por favor? Existem pessoas na Terra, né, então vem
né? Se é tão difícil assim, existem essas pessoas, mas elas não se mostram. Virtude não busca se colocar em evidência. Então, quando nós exercitamos a contrário do egoísmo, ela deve ser feita de forma discreta, ao contrário de uma coisa assim, né? O que a mão direita faz, precisa saber, né? Até acho que foi a Thaís que já trouxe essa frase, né? Então, não precisa ficar mostrando, olha, eu fiz isso, eu doei isso, faço tal trabalho voluntário, né? Que realmente, sendo do egoísmo, ela não precisa ficar se mostrando. De todas as perfeições humanas, isso de se desenraizar é o egoísmo. A matéria, da qual o homem ainda é muito, ele só pode enfraquecer a dominância da moral sobre o material. O egoísmo, ele vem para nos auxiliar nesse trabalho da nossa moral. Então, através da prática da caderneta, dos trabalhos, nos auxiliando nesse distanciamento do egoísmo. O Espiritismo faz ver as coisas que o sentimento da personalidade, que é a identidade, desaparece e, de certa forma, a unidade predomina. Então, não é o pensar em mim, né, no eu, né, é pensar em todos. Pode passar, por favor. Quando o egoísmo, conseguimos nos enxergar como praticando com naturalidade a lei de justiça. Podemos chamar o egoísmo social, pois é um mal que recai sobre todo mundo e do qual cada mais ou menos vítima. É preciso combater como combate uma doença, indo à fonte desse mal. O remédio para se formar homens e mulheres. Pode passar. Então, para finalizar, né, aí nessa um trechinho, mas eu copiei aqui o trecho do Livro dos Espíritos, que eu acredito encerra esse assunto assim. O egoísmo é a fonte de todos os, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, ser o objetivo de todos os esforços do homem. Se quer assegurar sua felicidade tanto quanto no futuro. Então, é só nesta encarnação, né? A gente aí a evolução do espírito, né? Desde antes. Então, essa evolução, né? Fazermos o que é possível nessa encarnação, tendo a consciência, levaremos isso adiante. Agora eu passo a palavra para a Ariane. Bom dia, pessoal. Bem, eu vou falar de bem. Lá na questão 900 de Allan Kardec, ele pergunta: por que sinais se conhece o homem, o progresso real que deve levar o seu espírito que espírita? A espiritualidade responde à elevação quando todos os atos de sua vida representam a prática da lei de Deus e quando compreende a vida espiritual. Aí eu coloquei esse pedacinho Kardec que diz, né, que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente tê-las. Então ele está sempre voltado a mesmo, né, que é o próximo assunto aqui, meu pai vai conhecimento de si mesmo. Mas vamos lá para os caracteres do estado. Para reconhecer o espírito elevado na escala espiritual, basta analisar a sua vida, porque a perfeição espiritual é de todas as qualidades morais que a alma pode ter. Não basta somente ser bom, é necessário que se faça bondade, se una amor com a fraternidade com
e essa com o trabalho. Assim, a luz deve ser limpa de todas as trevas para que a caridade não... O espírito prova seus atos de vida condizem com a lei de justiça, quando antecipadamente compreende a vida espiritual do céu, mesmo pisando na terra. A gente tem muitos que viveram no céu, mesmo passando por adversidades aqui na terra, né? Jesus é o maior, Chico Xavier, que sofria questões físicas, né? Muito sofrimento. Jerônimo Mendonça, que também passou por uma vida né? Com muitas dores, muitos doentes, e passou firme. Então, se eles conseguem, a gente conseguir também. Verdadeiramente, o homem vive a lei de amor e de caridade, que esteja constantemente supérfluas e represente conhecimento, doando sempre ao que padece e ensinando. É o que está sempre interrogando a sua consciência, se constantemente, buscando corrigir os seus por onde passa, pratica a caridade próximo, sem exigências pessoais. Ele anda por todos os... Não blasfema quando a dor chega à sua porta. Fica todos os impulsos inferiores e não deixa lugar para os maus. A gente sabe como é difícil quando a gente está com aquele problema físico, aquela dor, ou aquele problema financeiro, aquele problema... Não reclamar, é muito difícil, é o primeiro impulso que a gente tem, né? Que diz a importância da gente receber essas provas, fortalecer, vai fazer elas passarem de forma mais branda, né, pela nossa vida. Preciso que se veja, irmãos, em todos os seres, amando sem distinção. Se receberes o dom da riqueza, um empréstimo, sem desperdício, e comunga sempre com... Tem complacência com os que não compreendem, esforçando-te no trabalho, onde a honestidade tem todos os deveres. Ignora a vingança, fazendo do perdão uma modalidade de amar, um meio de aproximação de todas as criaturas. Amigos por toda parte, na verdadeira feição do cristianismo. Ele é atencioso com todas as crianças, transmitindo a atenção e o discernimento nos ensinou. E a praticares dentro de sua estrutura, podes acalmar todas as porventuras surgires em teu coração. Em Marcos, ele diz assim sobre... E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se. O vento se aquietou e fez-se. Eis porque devemos praticar a lei do amor, para nos dominarmos todos os ventos que não nasçam da fé em Deus. Quantos ventos, quantas tormentas a gente sente, e a cura para isso é verdadeiramente a gente se esforçar para agir como se eles tivessem. Façamos o que disse e fez Jesus. Quem quiser, eu estou junto aos que sofrem, no meio dos estropiados, dos encarcerados, dos nus, acolhendo a todos, porque todos aqueles que padecem. Porque eu os aliviarei, o caminho, a verdade e a vida. Então, o verdadeiro caminho para adquirir caracteres do espírito elevado, do homem de bem, é realmente as qualidades de Jesus, né? Ele reúne todas esses... você pode passar para o próximo. De acordo com o Evangelho, algumas das características do homem de bem são as seguintes. Características que eles colocam no livro, mas eu... Pode passar, Thaís. Consciência de si mesmo. Ele interroga os atos. Bem, ele pergunta a si mesmo se não fez o mal, esse fez todo o bem, diligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, não reclamar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que fizesse com ele. No segundo aí, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua... sabe que nada ocorre sem sua permissão, em todas as coisas, sua vontade. Isso é muito difícil, né? A gente ter essa fé nos momentos de dificuldade. Mas ela, com certeza, fortalece esses desafios de uma forma mais forte.
acredita na felicidade futura, por isso coloca os bens temporais. Resignação, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, são provas ou expiações, e aceita assim. Isso não significa, claro, que ele vai deixar alguma dificuldade ou modificar alguma situação adversa. Se encontra ao seu alcance, sabe que o futuro a Deus pertence, que porventura tiver que enfrentar. Caridade e amor ao próximo. Possuindo sentimento de caridade e amor ao próximo, bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica-se a justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, presta, nas lágrimas que seca, nas consolações. Richard Simonetti, chamado A Constituição Divina, que a benevolência ela deve se expressar e na disposição de praticar o bem. Está ela através do trabalho, né, a favor do nosso próximo. Desprendimento ou generosidade. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si. Os outros antes de si próprio. E a gente vai para... É bom, humano e benevolente para com todos. De crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Então, o espírito evoluído, do homem de bem, não cabe respeito. Ele respeita as convicções sinceras e não lança a reprovação àqueles que não. André Luiz, um livro chamado A Conduta Espírita, coloca que em nenhuma circunstância devemos conduzir alguém ou alguma instituição dessa religiosa à humilhação ou ao ridículo. Ele ilumina o passo de todas as criaturas. Por exemplo, se refere aqui à religião, né, ele serve para toda podemos participar sobre assuntos diversos. Um assunto até que foi colocado é política, né? Às vezes a gente tem pessoas que até perdem contato com familiares, com amigos. A gente tem que pensar se é bem esse o caminho, né? Se que o verdadeiro espírita tem que ter. Ou se a gente não deve aceitar e entender que cada pessoa está num... E que às vezes nem sempre o debate ele leva para um bom caminho. Devemos aprender a respeitar a opinião do nosso irmão, lembrando que nos encontramos em níveis de evolução diferentes, são também diversos. Não nos restringindo apenas a respeitar os direitos dos semelhantes nas menores coisas. A exemplo de Jesus, o espírito evoluído, ele não se lembra senão dos benefícios, porque perdoado como ele próprio houver perdoado, como diz no Pai. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Indulgência é clemência e misericórdia para com os e que o exercício da indulgência se faz através da solidariedade, das limitações e fraquezas do próximo, evitando. E, por fim, a prudência. Mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que deverá prestar contas e que, dentre as destinações, mais prejudicial para si mesma de fazê-lo servir às satisfações, como colocou a nossa amiga Morgana. E essa prudência que ela não se dá, não são materiais que a gente recebe, às vezes até para a inteligência, né? E tem dons aí intelectuais, mas usa para o mal, né? Não usa para o resto da nossa sociedade, dor, desgraça, então a prudência também se... Pode passar, por favor. E por fim, para concluir aí, a gente reforçar nesse para a gente adquirir essas qualidades aí do homem de bem. Para adquirir toda a responsabilidade, né? Só a gente pode conseguir atingir essas qualidades. Aí tem uma frase do Chico Xavier: amanhã farei. Exclama o fraco. Assevera o delinquente. Amanhã regenero-me. Curioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço,
não alcançou ainda, em verdade, a noção real. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória. Então, a urgência aí desse esforço é aproveitar cada dia para a gente se melhorar. Então é isso, pessoal. Passo aí a palavra. Bom dia, tudo bem com todos aí? Então, a mim coube falar sobre a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Ela é a última do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, né? Que trata sobre né? Essa pergunta 919 está no finzinho, onde a gente vai especificamente sobre a perfeição moral. E aí, nesse contexto, pergunta para os espíritos qual é o meio mais eficaz, né, de atingir a perfeição moral e fugir das ações terrenas, fugir do mal aqui na Terra, né? E os espíritos de Santo Agostinho, do espírito de Santo Agostinho, né, os espíritos respondem que é o conhecimento, né, a gente conhecer a nós mesmos. Cita aí uma máxima mesmo, né, a ti mesmo. Mas o Kardec, como ele queria assim um método mesmo para a gente poder utilizar no dia a dia, ele pergunta de novo, específica, qual seria o meio mais eficaz e mais prático, né? Uma forma para poder utilizar no nosso dia a dia, evoluir moralmente, né? E aí os espíritos novamente, através do Santo respondem que o meio mais prático assim para através que ele conhece no indicam, né? É através diária de avaliação das nossas condutas durante aquele dia. A gente, antes de dormir ou num determinado horário, faça um balanço de todas as nossas atitudes naquele dia, né? E a outro, se a gente agiu corretamente, não prejudicou ninguém, ou se a gente deixou de fazer o bem, se a gente teve o bem e não fez, né? Se teve algum erro, né, com relação, né, se a gente teve alguma atitude que a gente tem vergonha de revelar para alguém, né, público, se a gente fez algum, ou se a gente atentou contra alguma lei de Deus, a gente tem que avaliar, né, escrever, para a gente poder agir de uma forma correta, sem tendo os mesmos erros diariamente e ficar patinando, né, todos os mesmos erros. Então, a forma de encontrar esse caminho é e a gente fazer um investimento diário, né, na nossa. Então, ele considera que o Santo Agostinho passa que esse método de avaliação diária é uma chave. Você vê a importância do que ele está. A chave, que é a forma, né, mais prática que nós temos de evoluir, né? Certamente esse método, né, e essa ação foi utilizada por Edgar Armand para montar a caderneta, né? Porque a caderneta ela tem a ver com isso, da gente se avaliar bem, né?
Então, você vê, ele diz que é achar a forma mais prática e mais eficaz, né? Principalmente prática, porque é uma coisa de se fazer, da gente estar todo dia, ter um determinado momento do dia que a gente se pergunte sobre as nossas atitudes durante aquele dia. Então, a resposta aí, tá? Para a gente seguir esse caminho. Então, ele faz algumas comparações até no sentido de quer aposentar, um exemplo, né? Que a pessoa passa a vida inteira ali, né, trabalhando e para no fim da vida, né, desfrutar de descanso, né? Então, ele faz uma comparação. E a gente dá tanto valor para isso, né? Considerando essa pena aqui, e que para uma vida futura, às vezes a gente não investe. Então, ele orienta na nossa vida futura, né? Não na presente, também na vida presente, mas em especial na vida futura. Desse autoconhecimento diário, tá? Que a gente, ao fim da noite, ou um determinado momento do dia, a gente faz para onde que nós estamos errando e onde que nós estamos acertando. Esse investimento para uma mais promissora, tá? E nesse livro terceiro, né, achei duas frases assim muito interessantes e impactantes, né? Uma está bem no começo, que foi a importância das leis tão simples que até impacta a gente, porque são as 10 leis e os espíritos, o único caminho para a gente conseguir a felicidade espiritual e a evolução moral e a evolução. Então, você vê, está sintetizado nessas 10 leis. É só a gente estudar essas 10 leis, vai conseguir estudar e praticar essas 10 leis, nós vamos conseguir evoluir moralmente. E, no caso, nessa pergunta que eu estou comentando, os espíritos nos dão, através do Santo Agostinho, né, que é ele que está falando aqui, então, ele nos dá o método, né? Então, você vê, uma coisa bem no tipo quase de primeiro ano, a gente pode dizer, método simplificado para a gente conseguir realmente, né? Então, são duas coisas muito importantes. Você está resumido nas 10 leis, basicamente, né? Que é a única forma, inclusive ele coloca bem dessa forma mesmo, a forma da gente evoluir, que é praticando essas 10. Então, quer dizer, não tem outro caminho, temos que decorar, praticar essas 10 leis, se esforçar em entender o capítulo o livro, logicamente, isso no todo, né, todo o Pentateuco. Mas essas 10 leis, ele coloca aqui que é evoluir moralmente, né? Enfim, agora, né, nessa da evolução moral, né, ele passa para a gente o método para a gente conseguir evoluir. São duas coisas, pessoal, que eu acho que a gente tem que se esforçar muito. Decorar essas 10 leis para fazer diariamente essa avaliação. Se a gente tem essa de evoluir, realmente, que é o nosso objetivo, até todo mundo, todos esses anos a gente estudando tudo, né? Tudo são dois pontos aí que, no meu entendimento, não quero ensinar ninguém de forma nenhuma, no meu entendimento, são duas coisas que impressionaram de observar isso, né? Que está escrito, bem escrito aqui, que a única forma é um método prático, né? Para a gente atingir esse. No caso, então, é através do autoconhecimento. Mais eficaz é o autoconhecimento, o prático. Invariavelmente, você fazer essa avaliação, se possível, e no outro dia de manhã meditar sobre isso,
correr dentro dessas bases que você anterior, entendeu? Então, o que eu entendi foi isso, tá? Quis explanar para vocês dessa forma, para que de alguma forma a gente consiga essas informações aí a gente conseguir praticar, né? Tentar praticar essas 10 leis morais, método bem colocado aí pelo Espiritismo, tá bom? Então agradeço a todos aí a atenção. Desculpa aí se eu falei em algum ponto. Acho que nós estamos encerrando por aqui e a Morgana vai o encerramento, então, dessa aula de hoje, tá? Todos. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes do momento? O único comentário que poderia se fazer que dela, apresentação. E que domingo que vem não tem aula, tá? Se alguém perguntar, a gente vai abrir a aula, combinado? Aí, eu vou fazer o encerramento. Então, vamos nos acerenando, todos com os corações muito agradecidos de hoje, por esta manhã. Mas repleto de amor com muita luz, uma luz muito intensa. E vamos ao nosso planeta Terra, pelos homens, pela união das religiões em torno do Mestre, por cada leito de dor, por todas as famílias que sofrem neste dia, que possam receber neste instante de acalanto e de paz nos corações, esperança de dias melhores. Toda a humanidade que sofre, pelas crianças abandonadas, jovens, por aqueles que não têm um abrigo na mesa, pelos dependentes, pelos espíritos em sofrimento, não trevas, pelos suicidas. Vibremos também por nossos lares, santuário das almas, em esforço cristã. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos como servidores. Deixamos uma vibração em aberto, necessário, e com toda essa luz de amor, nós vamos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a tua vontade, assim na terra, como em todo ti foi criado. O pão nosso de cada dia hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, nós perdoamos os nossos devedores. Cair em tentações, mas livra-nos de todo, principalmente de praticá-lo. O poder e a glória, que assim seja, graças a Jesus. Eis o lema do bom servidor: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se houver empecilho ou barreira, Ele sabe